notícia, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Matheus Vitória. Veja aqui, amados, que afirmação linda que o profeta de Deus para esta era nos traz, pregando a mensagem possuindo as portas do inimigo. Crente em Cristo é possuidor, ele torna-se possuidor das portas do inferno, do grande inimigo de Deus. Quando você recebe o Espírito de Deus em você, você se torna possuidor de tudo. Foi a promessa que Deus deu a Abraão, possuidor de todas as coisas. Veja aqui a afirmação do profeta de Deus na mensagem possuindo as portas do inimigo, parágrafo 35, no final, parte B. Ele disse: porque eles somente podem ser a semente de Abraão, quando eles, este eles sou eu, é você, somos nós, não é? Quando eles recebem o Espírito Santo. Afirmação linda, maravilhosa, contundente, porque eles só se tornam semente de Abraão, não por se tornar membro de uma igreja A, B ou C, não, mas quando recebem o Espírito Santo de Cristo no coração. Lembrando que o Espírito Santo não é dom, há muita diferença de você ter um dom e ter o próprio doador em você. Dom é um presente, doador se trata dele mesmo. Você lembra de Pedro? Pedro tinha um dom maravilhoso, São Mateus 10, ele pregava que os demônios saíam como faísca de bigorna, mas ele não tinha ainda o doador, não era nem convertido. Jesus disse: Pedro, quando tu converteres, confirma teus irmãos. Mas já era um grande pregador, dotado de dons carismáticos, mas ainda não tinha o Espírito Santo, o qual ele recebera mais na frente, lá em Atos 2, no Pentecostes. Então o profeta endossado pela palavra, um profeta verdadeiro, não fala nada de seu próprio ponto de vista. Toda a pregação de um verdadeiro profeta é endossado pela palavra de Deus, viu? Veja, porque eles somente podem ser semente de Abraão quando eles recebem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não são a semente de Abraão. E aquela mesma fé que estava em Abraão entra no crente quando ele recebe o Espírito Santo. Não importa o que aconteça ou quão contrário pareça, o crente segue em frente como Abraão seguiu. Não importou quão calamitosa era a caminhada que Deus chamara para separar de sua parentela, mas ele seguiu em frente, caminhando por uma terra a qual Deus o chamou. Pelo Espírito, voltando a afirmar, quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ter a mesma fé que estava em Abraão, o crente. Sem o Espírito Santo de Cristo em nós, aquele que os apóstolos receberam lá no cenáculo, em Atos capítulo 2, que é Cristo mesmo morando em nós, olha, é impossível você ter uma fé correta, uma adoração correta, a doutrina correta. Aí vem a doutrina de línguas estranhas. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, é obrigado a falar em línguas estranhas. Veja línguas estranhas que foi falada lá em Atos 2, pós os apóstolos, a igreja primitiva, receber o Espírito Santo. Veja línguas estranhas que foram faladas lá. Pedro falando aquele sermão de aproximadamente 15 minutos. Ali havia gente da Capadócia, gregos, troianos, do Egito, de tantas outras idiomas, dialetos, porém todos entenderam em seu próprio dialeto
Leia lá, Atos 2. Todos entenderem seu próprio idioma. Sabe por quê? Porque as línguas de Deus original, quando é de fato o Espírito Santo, não dom, estou falando dos dons de línguas estranhas. Eu estou falando quando Deus mesmo fala, o linguajar dele é reconhecido em todos os dialetos e idiomas. Isso vale dizer que Deus não tem duas palavras, duas maneiras. O linguajar de Jesus é em todo o planeta, céu, terra, todo o espaço que ele criara. A verdade dele é a verdade dele em todo lugar, tanto na terra como no céu. Não há duas verdades, duas línguas, dois idiomas. Leia lá Atos 2, a língua estranha que foi falada ali em Atos 2. Pedro falando e todos diziam: como pode? Este homem é um indouto e ele está pregando na sua língua e nós entendemos tudo o que ele está falando. Gente de outros idiomas, outros dialetos, e entenderam. Oh, basta você receber o Espírito Santo, a Bíblia não será mais uma língua estranha para você. A Bíblia será um linguajar inteligível. Você não contrastará com a Bíblia mais. Você não vai dizer aquela velha história dizendo Bíblia choca com Bíblia. Choca para quem não tem mente espiritual. Cada versículo da Bíblia, ele encaixa com a Bíblia. Não há nenhum lugar a Bíblia chocando com Bíblia. Ela é uma sequência, a Bíblia é um livro de sequência. Agora, quem não tem o Espírito Santo da Bíblia, vai sair dizendo isto. A Bíblia choca com Bíblia, a Bíblia entra em contradição com Bíblia. Não é a Bíblia, é você, é sua mente confusa, que não tem o Espírito Santo da Bíblia, é que não tem o discernimento para entender que Bíblia é um livro de sequência, um versículo responde o outro, um capítulo, um livro responde o outro, aqui, lá na frente. Basta ter o Espírito Santo, aí vale a pena repetir, porque eles somente podem ser semente de Abraão quando eles recebem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não são sementes de Abraão. E aquela mesma fé que estava em Abraão entra no crente pós ter o Espírito Santo morando nele. Vai chamar Deus de meu Senhor, vai batizar conforme Paulo batizou, os apóstolos batizaram, sem chocar com Paulo, com Pedro, com os apóstolos. Não vai chamar a doutrina de Paulo de heresia, viu? Basta você ter o Espírito Santo. Mas se você não tiver, você vai chamar de heresia, de seita, o evangelho que Paulo, que Pedro, que os apóstolos pregaram. Pedro então estava errado, eu que estou certo. Paulo estava errado, é você que está certo? Oh, gente, Jesus disse que nossa mãe é a igreja primitiva. Leia São João 4, 24. O evangelho veio dos judeus, não referindo aos ortodoxos de hoje, mas referindo à igreja mãe, que é a igreja primitiva lá de Paulo, de Pedro. Ah, amados, então é eles que estão errados, a igreja primitiva lá está errada, é você que está certo? Gente, é questão de humildade. Submeta-te à palavra, receba, tenha humildade para crer na Bíblia e você será levantado no poder da Bíblia. Volte, venha, caia do seu pedestal, como Saulo teve que cair. Venha, tenha um encontro com Deus, receba o Espírito de Deus, tenha a fé de Abraão cultivando em você, e você será um crente Abraão bíblico. Eu quero te abraçar, venha, entre em nossa página Tabernáculo da Fé Brasília.org.br e pegue aí o endereço de nossas igrejas, Tabernáculo da Fé, aqui em Taguatinga Norte, aqui em Brasília, e ali no entorno de Brasília, no Novo Gama, o bairro é o Pedregal. Pegue aí o endereço, está aí na página, os dias de nossos cultos, e vai lá
Vai lá nos nossos cultos, eu quero te ajudar. Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Que Deus te ilumine com a sua palavra. Abraço, Deus te abençoe.